Fala galera, hoje a gente vai falar sobre o controlador desse fermentador, que é o MT512-2HP da Full Gauge. Eu vou mostrar aí umas configurações dele que a gente usa para esse fermentador e comentar algumas outras que não tem necessidade a gente usar. Mas dependendo do caso, se você estiver usando esse camarada aqui em outro lugar, pode ser útil para você também. Acompanhe aí. Na verdade, isso aqui é um treinamento para quem comprar um fermentador da GF Inox. Isso é uma parceria que o canal tem com o nosso querido Gabriel Fraga lá da GF Inox. Esse fermentador é um fermentador auto-refrigerado. Vou deixar um vídeo aqui em cima para vocês verem detalhes sobre ele. E esse vídeo aqui eu vou falar somente do controlador. Eu vou explicar para vocês aí passo a passo cada item, mostrar uns testes também que eu fiz aí de cada item do menu até o F11, que são as funções que a gente vai usar com mais frequência. Depois disso eu volto aí falando dos outros superficialmente. Dá uma olhada. Então vamos lá. Primeira coisa aqui é o seguinte, eu vou fazer essa posição da chave, significa que eu quero que ele refrigere, tá? Caso o controlador ligue. Aqui eu estou buscando 4.9 graus. Então não vai ligar porque não chegou na temperatura estipulada ainda. Aqui o controlador pode até mostrar o que ele está fazendo, porém não vai ligar o compressor. E nessa posição, mesma coisa, não vai ligar o compressor. Então, para ligar o compressor, somente se estiver nessa posição. Para evitar que ele ligue e atrapalhe aqui a gente, por causa do som, eu vou deixar aqui no meio. Eu vou mostrar para vocês as opções que eu deixei, tá? Não significa que são essas que vocês tenham que usar, é questão de opção mesmo. Eu vou explicar também o básico do controlador, depois eu comento cada função. Aqui eu tenho um botão chamado Flatec, aqui é um botão Set, aqui para cima e para baixo. Então se eu quiser somente ajustar a temperatura, eu seguro o Set 2 segundos. Pronto, vai aparecer 7, eu solto e aqui eu ajusto para qual temperatura que eu quero. Tudo bem? Então vou deixar continuar em 4.9 e eu aperto o 7 de novo. O 7 é como se fosse o Enter do teclado. Então eu tenho que configurar e apertar o 7. Aqui em cima eu tenho o botão Flatec, que é para ir para as opções do controlador. Legal? Isso aqui o manual explica cada uma. A gente vai usar basicamente duas, na verdade, que é a opção 7 e a opção Funk. Tudo bem? Então, o que é Funk, o que é Set? Set, como eu já mostrei, é uma outra forma de acessar o Set. E Funk é exatamente a configuração do controlador. Então eu vou até Funk, aperto o Set, que é o Enter. Aqui eu tenho do F01 até o F21. Tudo bem? O F01 a gente vai entrar com um código. O F01 é o bloqueio dele. A gente vai entrar com um código 123. Sempre 123, tá? Para quê? Para a gente desbloquear as funções dele. Se eu não entrar com esse código 123, eu não consigo configurar nada nele. Ele fica travado. Então 123, Enter. Beleza, liberou as funções. Aqui eu tenho o F2, a primeira função que a gente vai mexer, que é justamente o set point. Então aqui vamos supor, se eu quiser configurar por aqui, eu posso também. Então eu entro aqui no F02, vou colocar 5.1, Enter, tá? Então entrei em F2, ele salvou. O F03, o que é? É o diferencial de temperatura. Então, por exemplo, eu medi, eu coloquei uma água lá dentro e o controlador está falando que está 22 graus. Só que eu medi com um termômetro lá e aferi e vi que não está com 22 graus, está com 21 graus. Então por isso que eu coloquei -1, tá? Porque estava marcando 22 e com a aferição eu percebi que a real era 21. Então eu coloco isso daqui, é a diferença. Por quê? Tem a questão do cabo, tem a questão do próprio sensor, então dá uma diferencinha assim. O importante é aferir, tudo bem? Vamos lá, F04. O F04 e o F05 representa o mínimo e o máximo que eu consigo ajustar. Então, por exemplo, o F04 aqui está em 0 e o 05 está em 45 graus. Tudo bem. Então vamos voltar lá para o F2, que o F02 é o nosso set. Então, se eu quiser colocar menos que 0, não consigo. Se eu quiser colocar mais que 45 graus,
também não consigo, tá? Então aquele cara lá serve para isso, os dois caras servem para isso, para a gente ajustar. Para quê? Para evitar algum problema, né? Na verdade, se alguém apertar aqui, tentar configurar de uma forma errada, ele não permite esse tipo de erro, tá? Vou manter 4.9, que é a temperatura que eu estou fazendo o code, e vamos continuar. Então o F5 já mostrei, que é o 45 graus. O 06, o que é? A histerese. Então, por exemplo, histerese é quanto que eu quero de diferença, onde que eu quero que ligue e onde que eu quero que desligue. Então, por exemplo, eu pedi 4.9, então com 4.9 mais 0.3, então 5.2 ele vai ligar. Então com 5.2 ele liga e traz até 4.9. 4.9 desliga o compressor. E vai ficar assim. No caso de aquecimento, mesma coisa. Então esse é o F06, que é a histerese. Vamos lá, F07. No F07 a gente estipula o que eu estou fazendo com o controlador. Se eu estou controlando aquecimento ou resfriamento. Então 0 para resfriamento, que é o caso do nosso aqui, que eu quero que controle resfriamento só. E 1 se eu tivesse um sistema de aquecimento. Eu não tenho, então é 0. Agora vamos lá, F08. O F08 ele determina o tempo mínimo que o compressor vai ficar ligado. Então o mínimo, então isso aqui em segundos, tudo bem? Então vamos supor, ele está lá no ciclo, ligou. Tá, ligou, mas para evitar esse liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, que é uma coisa que acaba com o sistema elétrico, a gente estipula um valor mínimo, isso daqui em segundos. Então 240 dividido por 60 dá 4 minutos, tudo bem? Então ele vai ficar ligado 4 minutos no mínimo, não importa, vamos supor, mas eu pedi para baixar para 4.9, em 1 minuto ele baixou para 4.9, não tem problema, ele vai ficar ligado lá durante 4 minutos e vai baixar mais a temperatura, tá? Então assim, 4 minutos é o tempo mínimo para evitar esse liga e desliga. Ok, agora a gente vai para o F09. O que é o F09? É o tempo do compressor desligado. Aqui eu coloquei 600 segundos, né? E aí a gente dividido por 60 vai dar 10 minutos. Então, no mínimo, meu compressor fica 10 minutos desligado. Por que eu faço isso? Porque é o seguinte, o compressor, quando a gente liga o sistema de resfriamento, ele vai comprimir. Se o compressor tentar ligar de novo, tentar dar partida de novo, o sistema está comprimido. Ele não consegue dar partida e pode forçar o compressor, pode forçar o motor. Eu deixo ali 10 minutos para aliviar essa pressão interna e aí ele liga novamente. Novamente, como eu disse, essas configurações eu coloquei, vocês podem colocar as configurações que vocês quiserem. Inclusive ele já vem configurado aqui de fábrica de uma forma muito funcional. Bom, F10, o que é F10? É o tempo máximo de resfriamento, quer dizer, o tempo máximo que eu quero que o meu compressor fique ligado. Eu quero que ele fique ligado em 30 minutos no máximo. Depois disso, ele entra numa função chamada degelo. O que é a função chamada degelo? É uma função que o compressor fala assim, cara, eu não vou ligar, mesmo que bata a temperatura aqui para ele ligar, ele não vai ligar. Calma aí, deixa um tempinho parado, fica tranquilo, vamos fazer um degelinho ali. Na verdade que a gente não precisa fazer o degelo, mas ele vai desligar o compressor por segurança. Então o F10 e o F11 em minutos, tá? E o F8 e o F9 em segundos. F11 10 minutos, o que é isso? É o tempo de degelo. Então vamos supor, o compressor ficou ligado 30 minutos. Depois dos 30 minutos, ele vai desligar e ele vai ficar 10 minutos desligado. Beleza, por que eu fiz isso? Porque assim, o mosto aqui, a gente conseguiu resfriar 40 graus. E a gente é uma lager, por exemplo, e a gente quer 8 graus. Então, se deixar o compressor ligado aqui, ele vai ficar por muito tempo ligado para baixar. Para 8 graus, por exemplo, né? Ele vai demorar muito tempo. E para evitar que ele fique trabalhando excessivamente, eu coloquei 30 minutos. Então, vamos supor, ele vai descer como se fosse em degraus. A gente colocou lá o mosto, 45 graus, por exemplo, foi a temperatura que eu cheguei. Eu pedi para baixar para 8, então ele vai baixar de 45 graus. Ele vai conseguir em 30 minutos chegar para 32 graus. Aí o compressor vai desligar, vai ficar 10 minutos desligado. Aí depois vai ligar de novo. De 32 ele começa a cair de novo. Aí ele vai para 22. Ele vai ficar 10 minutos desligado. Então ele vai fazendo com degraus até chegar na temperatura que eu quero. Isso é para proteger o sistema de resfriamento. Tem gente que fala que não tem problema, que o compressor pode ficar ligado por horas e horas, por dias e dias. Pode ser que sim. Pode ser que eu mexa nessas configurações aí, dependendo do que eu perceba durante a fermentação. Aqui eu vou fazer uma simulação, só para mostrar para vocês. Então 4.8, né? Então eu vou configurar agora, só para mostrar,
eu vou falar para ficar com uma refrigeração durante 1 minuto, isso daqui é só para teste, não vou deixar assim depois. 1 minuto, aí ele vai entrar em degelo. Então a gente vai ver aqui o compressor ligado mesmo por 1 minuto. Depois de 1 minuto cravado, ele vai entrar em degelo. Então para isso eu vou baixar também o set point dele para 0. Tá? A gente não vai conseguir atingir 0 grau em 1 minuto só. Uma forma da gente acessar funções é apertando aqui como eu mostrei. O set mostrei também segurando 2 segundos. E se eu apertar ao mesmo tempo para cima e para baixo, ele já entra em func direto. Tá? Então aqui, Enter, 123. 123. Vou até a opção F10 e F11. Então F10 eu vou deixar 1 minuto. Então aqui eu estou dizendo assim, ó, o compressor vai ficar ligado apenas 1 minuto. Então o F10 eu deixei em 1 minuto e o F11 eu vou deixar em 1 minuto também. Lógico que isso daqui é só para teste, tá? Eu não vou deixar rodando dessa forma. Então 1 minuto ligado, 1 minuto desligado. Só vou esperar ele sair e eu vou ajustar pelo set mesmo, tá? Só para mostrar, poderia ajustar aqui com o F2 como eu disse para vocês. Acho que dá 10 segundos por aí, deve dar uns 10 segundos, enfim. Agora eu vou segurar o set. Set. Vou ligar a chave e vou baixar para 0, aqui que é o mínimo. Óbvio que em 1 minuto ele não vai conseguir baixar para 0. Vamos lá, vai ligar o compressor. Ligou o compressor. Esse sinal é sinal de compressor ligado. Ele vai ficar um pouquinho menos de 1 minuto ligado porque já começa o contador. A partir do momento que a gente configura ele, já começa o contador. Eu esqueci de um detalhe. O que eu esqueci? Lembra daquela configuração que eu falo para ele assim, ó, fique tantos minutos ligados, independente de qualquer coisa? Pois é, tem que desligar essa opção. F8. Aqui eu vou deixar como no. Então, porque eu não quero que ele controle isso. No. Então não importa quanto tempo vai ficar ligado e quanto tempo vai ficar desligado. E na outra opção, que é o desligado, que estava 600 segundos, eu vou colocar como no também. Perfeito. Agora sim, agora o teste está valendo. Eu não vou ligar o compressor somente para essa luz aqui indica que o compressor está ligado. Eu não vou ligar somente para não forçar o compressor porque ele está pressurizado, o sistema está pressurizado ainda. Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai contar 1 minuto e ele vai mudar a chave ali. Eu marquei aqui no relógio, deu um pouquinho menos de 1 minuto porque ele já tinha começado. Bom, 1 minuto depois ele entra nesse modo. O que é esse modo? Esse modo é compressor desligado, ó. Mesmo que eu tente dar partida, ele não vai. Por quê? Porque ele entrou no modo degelo. Então aqui ele vai ficar 1 minuto nesse modo degelo. Vamos lá, faltam ainda 30 segundos. Então ele vai ficar nesse modo degelo, onde o compressor não dá partida em hipótese alguma, beleza? Então se tiver nesse método, não está ligando, tiver aqui, está na opção degelo. Aí é só mexer nas configurações que eu mostrei para vocês. Bom, vamos aguardar. Na hora que mudar para cá é a refrigeração. Daí eu vou mostrar para vocês dando partida. Vou até deixar a chave aqui, ó. Quando sair do degelo e entrar no modo de partida, ele vai ligar. Olha lá, ligou, tá? E aqui eu vou deixar 1 minuto ligado. Vocês vão perceber que vai desligar, depois de 1 minuto, vai desligar o compressor e entrar no modo de refrigeração. Olha lá, então passando 1 minuto, ele voltou aqui. Agora eu só vou fazer o seguinte, eu só vou reconfigurar aqui para as opções que eu deixo normalmente. E agora eu vou comentar com vocês aí as outras opções. Essas daqui são as mais importantes pra gente, mas as outras também são interessantes pra gente saber. Além desses aí que a gente parou no F11, tem o F12, por exemplo. O que é o F12? É o estado inicial, quer dizer, quando a gente liga o cara, a gente acabou de ligar o controlador, o que ele vai fazer logo de cara? Se ele vai sair refrigerando ou se ele já vai entrar em degelo, tudo bem? Então assim, dependendo do sistema que vocês forem usar, vocês têm que configurar esse cara, é o parâmetro inicial, quando vocês energizam o controlador.
O F13 é para travar a indicação da temperatura durante o processo de degelo. A gente não precisa do degelo, eu mostrei até para vocês aí a opção de degelo, mas na verdade com aquelas duas opções de tempo de compressor ligado ou tempo de compressor desligado a gente consegue fazer o mesmo efeito. Eu vou deixar dessa forma apenas para controlar o tempo máximo de compressor ligado, que é justamente o F10. Porém na verdade a gente não vai usar o degelo, essa função aí realmente é para degelo. Então assim, o F13 é uma proteção quando estiver no processo de degelo. Não cabe no nosso cenário aqui, mas é para isso que serve. No F14 a gente configura um retardo no início da partida do compressor. Para quê? Vamos supor, caiu a energia, quer dizer, teve uma queda de energia, desligou. Desligou, depois de 2 segundos voltou a energia. O compressor já tenta dar partida. Putz, nesse caso aí a gente dá uma forçada no compressor. Eu não mostrei para vocês aí, a gente configurando isso, mas eu vou mexer aqui, eu vou deixar um retardo de uns 10 minutos, 5 minutos pelo menos, tudo bem? Tudo bem que tem um protetor térmico lá no compressor, mas assim, quando cai a energia, se estiver trabalhando, quando cai a energia, a pressão interna do sistema está alta, além do que a temperatura do compressor também está alta. Então é interessante a gente deixar ele resfriar um pouquinho ali, ficar calminho, depois a gente liga de novo. Então eu vou deixar uma proteção aí de uns 10 minutos mais ou menos. O F15, quando a gente liga o sistema de resfriamento, ele bate na temperatura e já desliga o resfriamento. Então isso daí serve para mais ou menos assim, ó, pô, deixa um pouquinho a mais aí para aumentar a eficiência, segundo o manual da Full Gauge, tá? Então é justamente para isso que serve, para dar um tempinho a mais. Fala, filho, trabalha um pouquinho aí. O F16 determina, por exemplo, deu problema no meu sensor. O que vai fazer? O que o sistema de refrigeração vai fazer? Isso é importante para cada cenário, tá? Por isso que não tem uma regra. Você pode falar assim, cara, se der pau no sensor, eu prefiro que não funcione o resfriamento, porque no meu caso é melhor deixar a temperatura subir um pouco do que congelar, não importa o que. A gente não está falando de cerveja agora. Dependendo do cenário, você pode falar assim, não, para mim é melhor que mantenha ligado, nem que congele, um exemplo, nem que congele. E além disso, ele trabalha com 3 opções. A primeira opção é desligado, a segunda opção ligado e a terceira opção é ligado em ciclo, que é mais ou menos como se fosse, cara, deu pau, o que o compressor faz aí para manter esse negócio funcionando até um técnico chegar. E esses parâmetros a gente configura no F17 e no F18, que eu vou falar os dois agora. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho um sistema de refrigeração e eu sei que se o compressor ficar ligado 20 minutos e desligado 10 minutos, mantém ali uma temperatura mais ou menos perto do que eu gosto, do que eu preciso. Então beleza, então eu vou configurar isso daí. Aí eu configuro no F16 que eu quero que ele respeite o F17 e F18 e beleza, perfeito. Então é para isso que servem essas 3 opções. É para o controlador tomar uma decisão em caso de falha. O F19 é uma função bem interessante. Vamos supor, se o sensor, a gente sabe, quem faz cerveja, se o sensor estiver dentro de uma geladeira solto lá, ele vai medir a temperatura da caixa. Então vamos supor, eu abri. Na hora que eu abri a porta da geladeira, entrou uma massa de ar quente bastante grande lá. Automaticamente o sensor vai medir a nova temperatura. Aí, por exemplo, eu pedi para manter 5 graus lá dentro. E a gente está com 35 graus aqui fora. Só de abrir a porta já entra um monte de ar quente ali e já vai ligar o compressor de novo. Mais ou menos. Aí tem esse parâmetro F19, que é filtro digital. Então quando a gente abre a porta da geladeira, entra a massa de ar quente e a gente fecha, o sensor ele tem um tempo de resposta, e esse tempo de resposta é ajustado nesse F19. Se a gente falar assim, não cara, vai devagar aí, porque o pessoal abre bastante, mas a gente sabe que abriu, na hora que fecha, os próprios produtos lá dentro que estão gelados, ou o fermentador, ou um monte de cerveja, ou um monte de sorvete, não importa, eles mesmos vão resfriar o ar. Então vamos supor, tava lá 5 graus, eu abri, na hora que eu abri e fechei, foi para 29 graus, porque entrou um monte de ar, mas 3 segundos depois baixou para 5 graus de novo, quer dizer, não teve diferença. Esse cara serve justamente para isso. Então quanto maior o número, vai de 0 a 9, quanto maior o número, menos sensível ele é. Quanto maior o número, mais sensível ele é. É uma função bem interessante, né? É justamente para isso, é para evitar o liga e desliga do compressor. Vocês repararam que eu estou falando bastante do liga e desliga do compressor? Isso é muito importante, inclusive é muito mais interessante, financeiramente falando, o compressor trabalhar mais tempo e ficar mais tempo desligado do que o contrário. Liga e desliga, liga e desliga. Na partida ele gasta muita energia elétrica. E além do que, sobrecarrega o sistema.
por exemplo, dar várias partidas uma atrás da outra, não é legal. Por esse motivo que eu deixo as configurações aqui para retardar isso daí. Então, pô, 30 minutos refrigerando, 10 minutos parado, entendeu? Ah, se eu quiser ligar desses 10 minutos, não pode. E se eu quiser ligar, acabou de desligar e eu preciso ligar de novo. Não, 600 segundos. Tem que esperar 600 segundos, que são 10 minutos. Putz, mas eu preciso que baixe a temperatura agora. Não, aguenta aí. É mais ou menos assim que você configura, lógico, pode desligar e configurar da forma que você quiser. O F20 é tempo para o bloqueio das funções, então isso é para quando a gente deixa esse cara no mercado, por exemplo. Pô, não é legal alguém que manje como funciona o 512 ir lá e mexer, né? Ou sem querer alguém vai lá e mexe. Então ele bloqueia automaticamente. Claro que a pessoa que conhece o 512 vai lá e vai mexer, mas é só uma proteção de novo para esse cara. E o F21, que é o último, está mais direcionado a quem faz manutenções, né? Então ele vai permitir o desligamento das funções de acordo com os parâmetros que tem lá. Isso daí praticamente a gente nunca vai mexer, a gente não vai precisar realmente disso, mas quem for técnico pode ler lá no manual. No manual tem as opções e aí ver as opções que mais se encaixam ali a manutenção que o camarada vai fazer, tá? Não vou falar aqui porque a gente não vai fazer manutenção. Bom, galera, esse daqui foi mais um vídeo da série, tá? De treinamentos para esse cara. E eu espero que eu tenha esclarecido aí como que funciona e como que opera ele. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar a pergunta aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por assistir, tamo junto, até a próxima. Cheers! Fala, galera, hoje a gente vai falar aí sobre o nosso querido fermentador aqui. Calma. Fala, galera, hoje a gente vai falar sobre o controlador.